Começa a gravar, pessoal, só queria lembrar todo mundo aí dos prazos, né? A gente ainda tem mais um tempinho aí para apresentação de texto no dossiê lá da UNB, e eu mandei para vocês também, acho que mandei lá no grupo, algumas outras oportunidades de publicação, vejam ali, alguns têm exigido que tenha um professor doutor, ou uma pessoa, né, com doutorado junto, mas não exclusivamente só doutores, eu acho que dá para aí vendo com outras pessoas, eu acho que são boas oportunidades, não devemos perdê-las, não. Então, ok, bem-vindas aí todo mundo, bem-vindos, vamos lá, nossa penúltima reunião do ano. Miguel, você tem a palavra aí. Simbora lá começar a fazer a transmissão daqui. Vocês conseguiram receber o arquivo com fichamento? Pronto, vou começar aqui, porque depois que coloco a transmissão, eu sumo do nada, literalmente da câmera. Bem, o fichamento do artigo é sobre discursos sobre o cuidado em saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBTs, entre médicos e médicas da estratégia da saúde. Deu um erro aqui na digitação. A própria introdução, quando vai abrir o texto, traz um relato em si de uma moça que ela vai numa consulta médica e a médica profissional de saúde não sabe, como posso dizer, conduzir a questão do questionário. Ela começa a perguntar de maneira tão direta e invasiva que é o ponto que a paciente ela começa a chocar-se ao se perguntar, você nunca teve uma relação com homens? Você nunca teve, ao ponto, relações sexuais? E ela fala, não, nunca tive relações com homens. Mas do modo da condução dessa entrevista, da anamnese em si, faz que a paciente ela saia e não retorne mais a esse posto profissional, esse local onde houve a consulta médica em si. Do método utilizado pelo estudo de Paulino et al., são 3 autores, virou et al. Literalmente, e são 5 entrevistas que foram realizadas em Uberlândia e 10 entrevistas realizadas em Belo Horizonte. Teve assinatura de termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, houve gravações das entrevistas e um instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário semi-estruturado, pressupostos de construcionismo social, também acolher todas essas falas diretamente em si, relacionadas, e ver e mais além da própria finalidade da pesquisa. No método A, a revelação de contradições, porque vai utilizando das entrevistas em si, verificando vários nãos nos discursos, e eles classificam-se em 3 discursos. Discursos da não diferença, discurso do não saber e discurso do não querer. O que vai ocorrer no discurso da não diferença? Eles não vão identificar em si a diferença entre as necessidades da população LGBTI dos demais usuários de saúde que não falam da comunidade LGBTI em si. Então, o que ocorre na crença de alguns médicos é uma falsa isonomia, daquele modo, todos somos iguais, como na entrevista de Fabíola, então ela não acaba verificando as necessidades, as pautas, as demandas trazidas pela própria população LGBTI. Um dos trechos dessa entrevista que ela coloca assim, ó, por que tem um ambulatório diferente, né? Eles estão sujeitos às mesmas doenças, se você fica falando que eles têm um direito a mais, você já está colocando eles, diferenciando eles como uma população de maior risco. Então, verifica-se em si um discurso da não diferença, ela não vê essa diferença em si das necessidades específicas da própria população LGBTI. Outra característica trazida no discurso da não diferença é o silenciamento de necessidades. Como se não vá a visão das necessidades da população LGBT, então há também o silenciamento das demandas trazidas por eles. Também a questão das microagressões, ao diferenciar o que seria uma população real do que seria uma população irreal. Ao dizer população real dentro da própria entrevista, eu estou dizendo que aquela população que realmente vai na UBS, é atendida pela equipe da EST, é uma população legítima. Então, quer dizer que a população LGBTI ela não é legítima? Então, há esse questionamento que eu faço após essa leitura do artigo. Por exemplo, no entrevistado ele pergunta, e na sua opinião, quais seriam as doenças e os agravos que mais acometem a população LGBT atualmente? O médico Gael, ele fala, eu acho que seria na mesma, pelo que eu tenho visto, na minha opinião, seria na mesma sequência que a gente tem visto na outra, infecções respiratórias, lombalgia, cefaleia, depressão. Então, eu acompanharia aproximadamente a mesma população. Os que me procuraram, eu não vi essa diferenciação grande aí, não. Ou seja, ele não vê uma especificidade em si da própria população, das demandas da população LGBTI.
equiparando a falsesinomia de demais enfermidades em geral que acaba atendendo. Aí, em questão em si do discurso do não saber, e do discurso não saber, aquela questão de, bem, eu não sei, então eu não posso responder, eu não tive um conhecimento, eu não tive uma formação apropriada para poder responder tais questionamentos. Então, o que ocorre é o quê? Eles dizem que não ter tido a oportunidade de saber tais pautas para poder compartilhar o que foi imediado em si de conhecimento. E uma das entrevistas, antes disso, eles verificam, sim, no estudo das diretrizes curriculares nacionais, de abordagem de gênero e sexualidade de uma maneira tão genérica que coloca como se fosse uma concessão. Então, quando vai chegar nos currículos de diretrizes nacionais, em si, os profissionais da medicina, são concessões. Abordar de maneira ética a questão de gênero e sexualidade, mas não amplia. Fica por si só, reduzida por si só a questão em si. Outra questão observada são das entrevistas que é a patologização pelo profissional de saúde. Como posso dizer? Ele vai, numa entrevista de uma das meninas que elas são entrevistadas, vai dizer que só vê apenas o lado psicológico. Então, ela depende de outra pessoa a apontar tais apontamentos de determinada enfermidade, tais necessidades de prevenção, promoção em si, só que ela vê em si, primeiramente, só o lado psicológico, como no caso da entrevista de Fabiola. Ela coloca assim, ó, sinceramente eu não tenho muito embasamento para falar, então eu acho melhor não dar minha opinião, porque eu não tenho um melhor embasamento, como dos casos de Anastácia. E há essa questão em si, que eu esqueci de botar, no caso, a entrevista de Fabiola, mas está dentro do arquivo do fichamento, a entrevista dela. E outra observação, questão do não saber, é como se fosse um pacto de autoproteção. Então, se eu não sei, eu também não me autorresponsabilizo, porque eu sou quase, como te coloco, no local de inocência, então não me autorresponsabilizo pelo desconhecimento em si. E além de eu culpar, em vez de responsabilizar por não saber, eu culpabilizo ainda o próprio sistema, apesar do próprio sistema ter uma política nacional de saúde. E tem a questão do discurso do não querer. Essa questão do discurso do não querer, a pegar percepções negativas de ações individuais e leva um contexto como se fosse um todo. Justificar a entrega do serviço, mas em vez de justificar ao serviço, diferente ao discurso do não saber culpar o sistema, a culpabilização de responsabilizar ou terceirizar a culpa à própria população LGBTI, por exemplo. Eles não querem, eles não têm interesse. Então, são formas de desqualificar, de legitimar as reivindicações trazidas pela própria comunidade LGBTI+. Então, o que eu posso dizer aí, quando tem algumas entrevistas, no próprio arquivo do fichamento, um dos profissionais ele trata o grupo como um grupo, esse grupo aí. E tem uma questão do próprio artigo que ele fala essa reflexão de Butler, que é como se quando eu digo esse grupo aí, um profissional fala esse grupo aí, eu refiro a um grupo quando está à margem, à deriva. Então, eu desumanizo. Eu tiro do lugar do sujeito de direitos para botar no lugar de coisa. Nesse grupo que esse grupo aí é uma coisa, está à deriva. Então, eu tenho essa questão dessa microagressão que é na fala de Rogério, que está também transcrita integralmente, puxei do artigo, fiz o fichamento, indiquei a página e está lá no arquivo. E também, coloquei até aí, porque esse negócio é o seguinte, que é a fala de Rogério, às vezes a própria pessoa mesmo desiste. Talvez o paciente não queira mais falar sobre isso e não procure mais. É isso, a própria pessoa desse grupo aí não querem. Então, ele já coloca essa colocação, a separação para desumanizar, o que verifica-se nessa questão da entrevista. A questão de Hilda, ela traz assim, isso a parte sempre eu sou o próprio paciente, sempre do próprio paciente, parte. Olha, eu quero acompanhar, eu quero buscar um apoio, eu quero uma mudança, eu quero o meu nome social. Então, sempre parte deles mesmo. Então, dá uma forma daquela questão, tipo, eu dou uma falsa sensação de empoderar aquela pessoa, mas na verdade é só uma terceirização de culpa. Eu me isento da responsabilidade e eu terceirizo a culpa somente ao paciente. Desse tal modo, há uma reflexão. Há uma relação médico-paciente, sim, porque se não há uma questão da busca, o seu isolo somente o paciente dentro das próprias problemáticas, eu venho a questionar em questão do estudo em si, se há questão, se realmente existe ainda uma relação médico-paciente nessa questão do processo saúde e adoecimento. Outra parte da entrevista que é de Diógenes. Eles nunca expuseram os desejos de fazer algum tratamento específico, uso de hormônio, essas coisas, nunca se falaram, né? Então, talvez eu estaria abordando isso, não sei. Então, dá essa questão de terceirizar a culpa novamente, de dizer que há o público que não quer. Então, o que ocorre nesses discursos é em si como se fosse de
auto-isenção da responsabilidade, chamar a responsabilidade em si as questões que poderiam também já sido abordadas de um atendimento adequado, de qualidade à população LGBTI+. Das considerações finais, o que observam são que esses discursos do não, tanto do não saber, de não ver as necessidades, do não querer, são silenciadores de demandas sobre a população LGBTI+, e principalmente questão sobre a saúde da população LGBTI+, acabando de afastar o acesso ao cuidado da saúde integral, porque o intuito da Política Nacional de Saúde e Atenção Integral à Saúde é, na verdade, trazer a questão da saúde integral, equitativa e universal. E outra questão que é abordada nas concessões é a Política Nacional de Saúde Integral. Ela traz no próprio plano em si identificar necessidades. Então, o que ocorre de não haver esse reconhecimento em si pelos próprios profissionais, quando vê, por exemplo, o discurso da não diferença, de não ver essas necessidades específicas da população LGBTI, que são trazidas por eles. E outra observação é a necessidade dos currículos de medicina trazer a temática, mas de uma maneira expansiva, explane, mas não fique somente numa mera concessão de dizer, abordar tais conteúdos referentes a gênero e sexualidade de maneira ética, de uma maneira geral, que traga uma formação, complexão, a compreensão das complexidades, das temáticas de diversos aspectos, e também respondendo às diversas interseccionalidades em si. Conclusão, ficou aí as referências, que é o de Danilo Borges Paulino, Emerson Fernando Razeira e Flávia do Bom Sucesso Teixeira. Os demais fico por aqui, encerrando por si só já a apresentação. Obrigado, Miguel. Fez um ótimo resumo aí das principais questões do texto. Eu queria falar algumas coisas, mas eu queria saber se alguém quer se adiantar aí, e aí depois eu retomo. Mas vamos lá, Saulo. Obrigado, Ali. Primeiro, queria parabenizar o Miguel. Muito obrigado por se disponibilizar, apresentar o texto, por ter executado tão bem. Sua apresentação foi ótima. O layout, tudo ótimo. Meus parabéns, Miguel. E, assim, eu acho o seguinte, pessoal, a Thaís e o Alexandre estamos até escrevendo um artigo sobre isso, né, sobre os direitos reprodutivos. E quando a gente vê as dificuldades da pessoa LGBT no sistema de saúde, a gente nota não só uma falta de políticas públicas específicas, né, mas também uma falta de vontade política de colocar recomendações em práticas, e também uma falta de vontade dos profissionais da saúde de colocar essas recomendações em prática. E aí é basicamente sobre isso que o texto traz o discurso médico, né, como eles compreendem, e a gente tem que considerar que tanto o direito quanto a medicina, eles lidam com criação de verdade, né, eles estão ligados a formas de poder e saber. Então, quando a gente faz até mesmo um recorte de classe, pensando a classe médica, né, quem são essas pessoas que estão lá patologizando, que estão lá cerceando direitos e fazendo esse tipo de discurso tão chulo e tão, não só preconceituoso, mas tão sem informação, né? A gente vê uma completa falta de informação sobre esses assuntos, né? Quem são essas pessoas? São a elite do nosso país, que de fato não se preocupam com questões que se relacionam aí às minorias e estão pouquíssimos preocupadas em atender pessoas LGBT. Enfim, a gente viu isso no outro texto também que a Thaís apresentou no outro encontro, que traz, né, experiências de homens trans dentro do Sistema Único de Saúde, com o recorte aí dos direitos reprodutivos, os homens trans que engravidam e precisam de buscar acesso à saúde, como a fala deles mostra para a gente, né, como que, de fato, não existe uma tratativa adequada. A pessoa vai estar ali e vai sofrer por diversos preconceitos, estigmatizações. Enfim, é muito complicado isso. Mas era só isso mesmo, Ali. Ok, Saulo. Fabiana. Oi, boa noite. Bom, eu sou Fabiana, né? Primeiro eu quero agradecer
A oportunidade de estar fazendo parte desse grupo, das discussões, é sempre muito rico para mim, né? Agradeço mesmo de coração, não é um agradecimento protocolar, não, é um momento de muita espera para mim chegar essa hora que a gente se reúne aqui com vocês, e, enfim. E eu queria agradecer o Miguel pela apresentação também, né, poder colocar a gente a par desse texto tão interessante e importante para a gente discutir. Eu sou formada em letras, né, e estou fazendo direito como uma segunda graduação, estou indo para o 3º ano, e como a minha formação é em letras, essa pegada meio da linguística, da linguagem, esse texto ele me chama a atenção de um modo muito particular, né, os outros por outros motivos, e esse, sobretudo, pela questão da discussão do discurso. Né? Eu trabalho com análise do discurso, mas uma perspectiva de uma análise do discurso aí pechetiana, de Michel Pechet, não é essa pegada que elas colocam aí no texto, mas eu achei as análises que elas fizeram muito provocativas para a gente pensar mesmo que lugar é esse, né, do discurso que se reproduz a respeito da comunidade LGBT, e pensar que é a linguagem que constitui os sentidos, né? Isso é um ponto que eu acho muito importante que eles colocaram no texto, né? E aqui, para mim, quando eu falo de discurso, que eu estou pensando o discurso os recortes de discurso que eles trouxeram nesse texto, é pensar algo que não é intencional ou consciente, né? Mas que é atravessado, as nossas falas são atravessadas por um posicionamento ideológico, político, social que a gente se inscreve, né? Dito de uma forma assim bastante breve, né? Para não estender e tal. E pensar como que os sentidos, esses sujeitos e esse discurso se constituem ao mesmo tempo, né? E aí, pensando nessa questão do discurso que marca a não diferença, isso eu fiquei bastante debruçada nessa parte, quando a gente pensa a questão da diferença por uns vieses, né? O viés negativo, o viés positivo, né? E aí o viés negativo é aquele que exclui, marginaliza os outros, né? Os diferentes, enfim. Vou falar de uma forma bem simples, porque não é tão simples assim, né? A gente pensar a diferença e tudo mais. E uma diferença positiva, que é essa que celebra a diversidade e a heterogeneidade, né? E esses discursos que os autores analisaram, eles apontam para essa diferença tão negativa, né? Na tentativa de apagar uma diferença que produz um sentido de igualdade, né? Então, né, eu apago a diferença produzindo o efeito de igualdade. Somos todos iguais, gente. Para quê ficar tratando diferente, né? Então, eu tenho essa ilusão de um sentido de igualdade, né? Tratando todos de forma igualitária, né? Como se isso fosse o lugar de saudável, né? Vindo da saúde, o ideal, né? E aí tem os sujeitos, né? Tem um que falou, que eu não lembro o nome, mas que fala, ele insiste em dizer que não há diferenças, né? Ele fala que não conhece as demandas, mas ele diz que não tem diferença. Outra coisa que eu pensei, pegou muito no texto para mim, que é algo que a gente escuta muito, né? E lê muito nas redes sociais, sobretudo, um direito a mais, né? Essa frase, para mim, ficou um direito a mais. Então, a equidade é vista como um privilégio, né? E aí eu penso também na questão de... Desculpa que a minha cachorra é um pouco... Ela é uma cachorra bem ativa. E aí eu penso também como... quando eles falam, né, dessa coisa do modelo bancário da educação, lá do Paulo Freire, em um momento ela fala isso, que é como se vem essa... Qual o conhecimento que é necessário, que é indispensável, né, para a gente pensar os operadores do direito? Qual é o conhecimento que é necessário para a gente pensar as pessoas que estão no viés da saúde, né? Como eu falei, eu estou indo para o 3º ano, né, da faculdade, e eu nunca ouvi falar nada sobre LGBT na faculdade, né? Nunca. E aí, só para terminar minha fala, eu lembrei de um texto da Butler, que se chama Força da Não Violência, né? Em que ela vai falar que a não violência não é a ausência da violência, mas é um modo que a gente precisa estar trabalhando incessantemente contra a violência que nos move, né? Que nos assola, né? E aí ela fala dos corpos inlutáveis, né? Que existem corpos com os quais ninguém está disposto a sofrer.
né? E esses corpos são os nossos, né? Ninguém quer sofrer por esses corpos. Quem é e como o país que mais mata? De onde vocês tiram isso? E aí a saúde, ela vem nesses discursos do texto que o Miguel apresentou, mostrar justamente que é um corpo que a gente não precisa nem cuidar. São corpos que não se cuidam, estão aí igual a qualquer outro corpo, da maneira que não é igual, né? Enfim, é um pouquinho isso, só queria trazer um pouquinho, né, umas inquietações que o texto me trouxe. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade do grupo, e Miguel, obrigada de novo pela apresentação, tá? Muito bem, muito bom, Fabiana. Alguém quer acrescentar mais uma coisa? Porque daí depois eu quero falar, inclusive, algumas coisas a partir do que a Fabiana falou. Miguel, você quer acrescentar alguma coisa? Não, é sobre essa questão do discurso que eu acabei foi vendo na prática. Outro dia eu estava na ONG daqui, que é a Casa Cores, é uma organização, ela luta pelos direitos da população LGBTI daqui do Vale do São Francisco, e estava acompanhando a turma, era Direito, Enfermagem e Psicologia. Só que da turma de enfermagem, o que verificou no discurso em si, que estava acoplando junto com, na época que eu estava fazendo esse fichamento, era eu e outras mais duas professoras trans. Elas falaram, a primeira coisa que vocês identificaram sobre nós é a saúde mental. Só que vocês pensam na nossa saúde mental num processo de doença. Não pensam muito na questão sobre a nossa qualidade de vida. Qual é a qualidade de vida da população trans, como é o viver da mulher trans, do homem trans em si, e a questão em si também de não especificar somente na prevenção, na promoção, mas sem foco mais na enfermidade. E o que tinha verificado em si a questão na prática, também nas questões da Faculdade de Direito, porque aqui também não abordava, não, sobre a população LGBTI. Teve que juntar eu, na época, quando eu estava sendo embaixador da TODES com a Nívia, em 2021, e dar uma cutucada assim na professora civil. E aí, querida, bora botar um Maria Berenice Dias aí na biblioteca, dar uma luta aí, para ver se coloca nessa bibliografia e abordar sobre essa questão. Porque estava chegando a disciplina de Direito das Famílias e Direito das Sucessões. E o que via mais em questão da formação de direito é essa questão, apesar de abordar famílias plurais, os textos sobre famílias plurais são bem curtinhos em algumas doutrinas de direito. É porque aqui está uma bagunça, está em mudança, mas o que vai identificar aqui, eu fico folheando, dizendo, tá bom, famílias plurais, cadê a questão de famílias LGBTI, a formação em si? Mas essa questão da formação que eu vi, da observação do texto, é a formação, como eu coloquei na observação do próprio fichamento, uma concessão nos currículos de medicina. Você aborda a questão ética em si sobre gênero e sexualidade, mas não aborda o que é gênero e sexualidade. Não explana. Reduz o termo si só. Por as questões das entrevistas e as microagressões. Dentro das microagressões, talvez quem seja por fora da comunidade LGBTI, ou quem não estuda linguística, ou não vai estudar um pouco mais da análise do discurso em si, não vai perceber, mas quando ficar um pouco mais atento, quando coloca esse grupo aí, essas pessoas aí, população real, quer dizer que a minha população, ela é irreal, ela não é legítima, então fica essas questões que acabam afastando a população LGBT em si do próprio acesso, porque temos a Política Nacional de Saúde, política temos. Tem o texto em si, desde 2011, só que é o que vê na prática essa questão do como esses profissionais estão lidando com ela ou como eles não estão abordando ela, executando ela em si na prática. É somente isso. É isso. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que a Política Nacional de Saúde LGBT ela tem mais de 10 anos. Ela é um documento extremamente atual, inclusive, né? Ela vai chamar atenção para duas coisas que são muito importantes toda vez que a gente falar sobre saúde pública no Brasil, que é o fato de que o SUS ele é regido por alguns princípios, mas dois deles a gente sempre precisa lembrar. Primeiro é a universalidade de acesso, todo mundo tem direito a ter acesso, mas a universalidade não basta, e a gente tem a ideia do que lá é chamado de equidade, foi mencionado aqui também, que é a ideia de que você precisa levar em consideração que existem necessidades específicas para populações específicas e o SUS precisa atender essas demandas específicas também. A gente não vê isso,
A política nacional, ela faz esses dois movimentos, ao falar que todas e todos têm acesso, mas que, ao mesmo tempo, eu preciso ter um tratamento, um acolhimento diferenciado, e é isso que a gente não vê. Eu conheço uma outra pesquisa, esse texto é muito interessante, eu conheço, na verdade, uma outra pesquisa que foi feita com médicos recém-formados em Fortaleza, e é assustador ver exatamente os mesmos dados. Parecia que era, na verdade, uma repetição do texto, de um texto que eu conheço também, falando sobre esses médicos. Eles desconhecem, são esses três discursos, né? Eles não sabem, não veem diferença, ou acham que pessoas LGBT não querem. Mas o que me chamou mais atenção é principalmente essa coisa do não saber, de que não faz parte da minha formação e, portanto, eu não tenho obrigação de lidar com isso. E isso, para nós do direito, é um negócio muito engraçado, né? Porque, como as nossas normas mudam o tempo todo, imagine se a gente fosse dizer, então, para um jurisdicionado ou para um cliente, ele vai te procurar e você vai dizer, não, mas espera, quando eu estudei não existia essa lei, ou quando eu estudei a lei era diferente, então eu não vou poder te atender, ou eu vou te defender usando o Código de Processo Civil de 73, que afinal de contas eu formei antes de 2015, quer dizer, não tem menor cabimento essa fala, né, de um médico, de um profissional da saúde. Me assusta muito pensar que em faculdade de Direito esse tipo de coisa não esteja sendo discutida hoje, né? Nas faculdades de Medicina, eu sei que isso não é discutido mesmo, e isso é assustador, pensar que mesmo em universidades públicas, eu sei que lá na UFOP, eu digo lá na UFOP porque eu estou em Belo Horizonte, né? Mas lá na UFOP, no curso de Medicina, existe uma preocupação nesse sentido, mas muito em razão de alguns profissionais lá, de alguns professores lá, o Alexandre da Costa Val, por exemplo, que é a professora da medicina, ele coloca essas questões, mas isso não está curricularizado, isso não faz parte das discussões curriculares do curso. São iniciativas de professores que fazem com que essas questões sejam discutidas. No caso dos cursos de direito, me espanta muito pensar que essas discussões não estejam sendo feitas, porque, assim, eu sei que na época em que eu estudei, na minha graduação, isso não era falado, nem na minha graduação, nem durante minha pós-graduação, mestrado, doutorado, essas questões simplesmente não eram tratadas, aqui, pelo menos, na UFMG, que foi onde eu formei. A primeira pessoa que eu vi falar sobre isso, e isso eu já estava no meu doutorado, foi o Adilson Moreira, e ele foi um dos, aqui, pelo menos na UFMG, um dos primeiros a tratar dessas questões. Mas de lá para cá, me parece muito estranho imaginar que esse tipo de coisa não seja falada. Não sei se é porque eu pesquiso isso há muito tempo e falo sobre isso o tempo todo, inclusive nas minhas aulas, que mas eu tendo a achar que isso é algo mais generalizado. Mas a Fabiana está dizendo que não é bem assim na faculdade dela, o Miguel também falou que não é bem assim na dele. Alguém mais tem, exceto os meus ex-alunos aqui da UFOP ou alunos atuais, né? Porque se alguém falar que não viu isso nas aulas da UFOP, vai ter um sério problema, inclusive, mas quem formou em outras faculdades, né? Thaís, Saulo, que eu sei que formaram em outros lugares, podem falar um pouquinho? Camila? O Alexandre, na época, eu formei em faculdade do interior, né, na FDCL, a Faculdade de Direito de Conselho Lafayette. Lá esse assunto não era abordado. É como se não existisse essa situação no nosso país, nem no mundo. Então, assim, para mim, eu fui ter contato mesmo, me interessei ainda mais depois que eu entrei no grupo e participei das reuniões e das discussões a respeito do tema. Nunca foi mencionado, por exemplo, questão de um nome social. Eu formei em 2015. Não tinha menção, não tinha discussão, não tinha nem os burburinhos. Mal citava, assim, bem superficial, a união homoafetiva. Só isso. E eles já julgavam necessário e suficiente. Mais nada, superficial mesmo, sem adentrar, sem discutir, levar o assunto a debate. Eu já vou te dar a palavra, Jardel, mas assim, é assustador. Percebam, esse tipo de discussão, ela vai se refletir no direito civil, quando a gente fala de direito das famílias, portanto, direito das sucessões também, mas vai se refletir em direito previdenciário, vai se refletir no direito do trabalho, vai se refletir no direito penal, toda a discussão, não só da violência contra pessoas LGBT, mas a própria questão da aplicação da Lei Maria da Penha em caso de violência em casais de lésbicas, vai se refletir em trocentas áreas aí do direito. Na verdade, é um desses temas que é um tema transversal, então eu não consigo pensar uma formação de uma pessoa em direito nos dias de hoje
em que essas questões não sejam postas, né? Outro dia eu fui no evento lá da faculdade de Mariana, da FUPAC, falei sobre isso lá e provoquei os alunos justamente para eles começarem a pensar nessas questões, homens trans que engravidam, né? Pessoas, casais formados por dois homens e que adotam uma criança, que licença que eu dou para essas pessoas? A licença paternidade, 5 dias? Óbvio que isso não faz sentido, né? Enfim, mas me parece incrível imaginar que esse tipo de coisa não ter... E é isso, quer dizer, por que não está sendo discutido? Porque a gente não tem soluções ainda, né? Não foram postas soluções ainda. Mas diga lá, Jardel. Oi, professor, boa noite a todos. Aqui também eu sou formado aqui em São Luís do Maranhão, e as discussões aqui, professor, elas também foram bem rasas. Claro que nós tivemos, eu sou pelo menos de faculdade privada, né, sou aqui da Estado São Luís, e nós tivemos momentos, sim, de debate, mas momentos externos às aulas. Dentro da grade curricular, dentro da aula, não. Nós tivemos aquele momento de palestra, de encontro com professores que geralmente tinham mais a dedicação à pesquisa no tema e acabam introduzindo essas discussões, esses questionamentos na nossa vida acadêmica, mas não mesmo por parte da grade curricular. É só isso. Pois é um negócio que simplesmente não dá para entender, né? Eu fiquei muito assustado quando eu vi que alunos de medicina não tinham esse tipo de discussão. Imagina, todas as questões médicas que envolvem a própria cirurgia de transgenitalização e tantas outras coisas, hormonização, etc, etc, e as pessoas não são formadas nisso. Como é que é possível, né, que alguém saia de uma faculdade de medicina sem ter noções, não é básicas, não, mas precisa ter noções muito sérias, muito profundas, na verdade, sobre essas questões. Para um egresso do curso de Direito, idem. E eu estou chamando a atenção para Direito e Medicina, porque, como foi mencionado aqui, né, e aí Foucault, Butler, etc., Direito e Medicina são sistemas de poder, né? Direito e Medicina tem o poder de dizer quem é e quem não é. E quem é e quem não é mesmo, nem quem não é cidadão, não, é quem é e não é pessoa, inclusive. Quem é pessoa passível de sofrer, de ser passível de luta, né, como foi lembrado aí do texto pela Fabiana, do texto da Butler e tal, pessoa que é sujeito destinatário de direitos e obrigações, e o direito tem essa possibilidade. A medicina, idem, né? Quando você nasce lá uma pessoa intersexo e só tem 2 quadradinhos possível de ser marcado, né? Masculino ou feminino, enfim, você está, então, dizendo para aquela pessoa que nasceu que ela não é um ser humano, portanto, ou então que eu tenho que readequá-la, normalizá-la e tal. Esse poder, né, que direito e medicina tem, são algo realmente impressionante. Eu acho que as nossas discussões acabam sempre resvalando para essa questão de, beleza, Saulo, sempre essas questões de currículo, primeiro que é um grupo de pesquisa dentro de um contexto universitário, mas também porque a gente começa a poder entender muito da falta, né, muito de por que nós estamos nessa situação. O fato de nós não termos soluções para essas questões é muito pelo fato de que essas coisas não estão sendo discutidas dentro da academia, né? É ali que a gente vai começar a encontrar soluções e tal. Ok. Pessoal, mais alguém? Bom, diga lá, Jardel. Professor, só para complementar, acho que isso inclusive ressalta, né, um dever, talvez, nosso de ocupar os espaços, né? Também estar na pesquisa, de marcar presença no espaço acadêmico, para que esses debates eles passem a fazer parte do discurso, eles passem a fazer parte do estudo ainda na graduação, porque são temas que fazem a diferença na questão que nós temos o reconhecimento no sentido de mesmo dignidade, pessoa humana, ter o reconhecimento como pessoa. Com certeza. E assim, no meu caso, pelo menos, a minha pesquisa durante a minha graduação, mestrado, doutorado, não era sobre isso, né? Até porque a gente não discutia isso dentro da faculdade. E eu meio que acabei fazendo disso centro da minha pesquisa, muito por causa disso mesmo, por uma questão de a gente ter representatividade, da gente poder
se colocar dentro da academia e dizer, eu sou uma pessoa LGBT+, enfim, estou pesquisando. Isso poderia não pesquisar, eu acho que também não é necessário, assim como uma pessoa negra não necessariamente tem que falar sobre racismo, né? Mas, tipo, se colocar, eu acho que a gente tem um papel muito importante, sim, de nos colocar e dizermos que estamos aí e existimos, e independente de qualquer coisa, independente, inclusive, estava pesquisando isso, e acabei me juntando as duas coisas, no meu caso, pelo menos, mas, de qualquer forma, acho que é extremamente importante, inclusive para novas gerações. Eu vejo, com relação a alunos e ex-alunos meus, como que isso é algo importante, né? Que é uma referência que, por exemplo, eu não tive na minha época de faculdade. Pessoal, sim. Não, e é isso, né? Como a Fabiana falou aí, dessa questão de uma análise de discurso, a minha perspectiva de análise de discurso é um pouco diferente, mas eu acho que isso complementa a minha perspectiva aqui. A minha formação, né, é na filosofia da linguagem do Habermas, né? Mas eu acho que igualmente a ideia aí do que a gente constrói com os nossos discursos, né? Como a gente constrói e destrói também com os nossos discursos. Eu acho extremamente poderoso aí poderosa essa arma que a gente tem. Pessoal, vou encerrar por aqui e queria agradecer ao Miguel pela apresentação, foi uma apresentação realmente excelente, agradecer a todo mundo aí pela presença, dar as boas-vindas novamente àqueles e aquelas que estão chegando. A gente vai ter ainda mais uma reunião antes de encerrarmos esse ano, no dia 14 de dezembro, a gente ainda vai ter mais uma reunião, e aí vamos suspender, e aí retomar, provavelmente, fevereiro, depois do carnaval, né, quando o ano efetivamente começa, e aí eu devo abrir um novo edital para novos membros, inclusive, mas espero poder contar com vocês aí para o ano que vem também, tá? Obrigado, então, todo mundo, e vamos continuar lá nas discussões lá no grupo do WhatsApp. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente.